Meu senhor e minha senhora, você tem a sensação de que você está sozinho, que você está sozinha? Você começa a perceber recentemente que parece que antigamente você se sentia mais acompanhada, mais acompanhado e que agora parece que você não tem com quem contar, ou então que você sai com amigos, sai com pessoas conhecidas, mas parece que assim, não tem uma conectividade de fato, de verdade. Você sente isso também? Eu sei que isso às vezes é decorrência da idade, né? A gente vai ficando um pouco mais jovem, vai ficando mais velho no caso, já ficando mais velho, e muitas vezes é claro que vai sendo uma peneira natural da vida, né? Eu sempre falo que as amizades, com 20 anos tá todo mundo muito parecido, né? Tá todo mundo aqui, ó, na faculdade, tem alguém que é mais careta, tem o cara que é mais loucão, mas tá todo mundo aqui muito perto. Quando a gente começa a envelhecer, começa a fazer isso daqui assim, ó. Ou seja, eu tô com 41 anos. Eu consigo, se eu for olhar para trás, ou se eu for pesquisar nas redes sociais, eu consigo encontrar pessoas que estão fazendo ainda o que faziam com 20 anos, e eu consigo encontrar pessoas que, assim, estão numa outra vida, estão em um outro país, casados, 5 filhos, mudaram, se converteram, se desconverteram, então saíram da área ali, né? Porque eu também sou formado em educação física, tá? Não, fique tranquilo, eu também não sei porque eu fiz isso. Aí o que acontece? Tem gente que saiu assim da educação física, como eu, virou outra coisa, assim, enfim. Então, com 20 anos, parece que tá todo mundo aqui, né? Com algumas diferenças. Quando a gente chega nos 30, 40, é uma diferença muito grande, né? Mas, enfim, existe essa solidão natural da idade. Mas o que eu venho percebendo é esse relato de se sentir sozinho, mesmo acompanhado. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, principalmente porque eu estava em terapia conversando com um paciente e daí eu falei: o problema é o quê? Nós temos um excesso de contatos superficiais e uma falta muito grande de contatos reais e íntimos. Quando eu falei isso, eu falei: eu preciso gravar sobre esse assunto. Por sinal, se você quiser ser meu paciente, é só clicar aqui embaixo, marca um horário comigo, você clica ali, você conversa com a minha esposa, ela que agenda, ela cuida da minha vida, dos meus filhos, de tudo, inclusive da minha agenda, e aí ela agenda horário com você, pode ser de terapia, de 1 hora, e aí a gente começa a terapia, né, porque eu sou psicólogo, ou então pode ser um atendimento pontual de 1 hora e meia. Tem muita gente que faz o atendimento pontual para ver se dá liga comigo e depois emenda na terapia, então fica à vontade, tá? Fica ali, ela te mostra, te dá as informações, modo de pagamento, valores, esse tipo de coisa, tá? Dá pra você tirar qualquer dúvida ali com ela. Enfim, mas vamos lá então. Excesso de superficialidade e falta de intimidade. É esse conflito entre superficialidade e intimidade. Então a sensação que me dá é que nós estamos numa época em que nós temos contato muito grande, a gente tem um excesso de contato de partes, de pedaços da vida dos outros. E de certa maneira, esse pedaço da vida dos outros nos contenta socialmente à distância. E nós não vamos percebendo que nós vamos criando a nossa própria solidão. Então a questão aqui que eu quero dizer para você é que pode estar acontecendo do quê? Você está criando a sua própria solidão. E é isso que vamos conversar hoje aqui. Primeira coisa, então, falando dessa sensação de solidão, né? Temos um problema, estamos numa cultura de hiperconectividade. Então nós estamos conectados com todo mundo por muitos meios. A pessoa pode te ligar, pode te mandar uma mensagem no WhatsApp, ela pode, enfim, comentar na sua publicação, ela pode te marcar, ela pode te mandar um meme, ela pode te mandar um artigo, ela pode estar num grupo de amigos seus ali do WhatsApp. Ou seja, nós estamos hiperconectados com todo mundo. Isso faz com que nos dê uma falsa sensação de estarmos acompanhados, quando na verdade nós estamos distraídos. A hiperconexão, na verdade, não é uma conexão, é hiperestimulação. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falar sobre hiperconexão, você tem que pensar hiperestimulação, tá? Porque não é uma hiperconexão. Quando que eu tenho uma hiperconexão? Sei lá, vou dar um exemplo. Quando que eu posso ter uma hiperconexão? No momento em que eu encontro os meus amigos e faço um churrasco para eles. No ano passado, eu tô com... Não, ano passado não, retrasado. Meu Deus, como o tempo voa. Quando eu fiz 40 anos, por sinal, os primeiros vídeos aqui do meu canal é 40 dias com bom senso quando eu fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu chamei alguns amigos para vir aqui, né, que eu tô aqui no interior do Paraná. Eles vieram lá de várias cidades para comemorar meus 40 anos. Aquele dia,
tá? Eles vieram numa sexta, passaram o sábado e foram embora no domingo. Aqueles 3 dias ali foi para mim uma hiperconexão. Por quê? Porque eu tinha pessoas significativas, presencialmente, conversando com todas elas. Então vamos dizer assim, isso é uma hiperconexão. É quando, sabe, quando acaba ali, quando o pessoal foi embora depois do almoço de domingo, é aquela hora que você só quer ficar quieto, assim, ó. Você tá, assim, satisfeito, você tá pleno de contatos, você está cheio de contato, assim, de contato humano, de troca, de histórias, de, enfim. Isso eu acho que podemos chamar de hiperconexão. O que temos hoje é uma hiperestimulação. Você está o tempo todo sendo bombardeado. E qual que é o problema? Você está o tempo todo... O primeiro problema é esse, né? O primeiro problema é esse, hiperconexão. O segundo é o quê? Essa hiperestimulação. O segundo é o quê? É hiperestimulação de partes da vida alheia. Partes da vida alheia. Ou seja, nós vamos descobrindo pedaços, partes. Ah, então fulano foi numa festa, o outro foi num show. Ah, o outro tá na igreja. Ah, o outro foi aniversário do marido. E aí começa isso, a gente começa a ter partes, recortes da vida dos outros. E nós nos acostumamos a ter este contato, a ficar distante e querer investigar a vida do outro sem nós nos comprometermos. Eu não me comprometo. Quando aparece lá um sujeito com uma nova namorada, o que eu faço? Clico no perfil. Não é só vocês não, eu também faço. Clica no perfil, vai ver, vai dar lá vai dar uma olhada no Instagram, vai ver quem que é, e clica na foto e vê, comenta. A gente começa a fazer isso. Então veja, a hiperestimulação criou contato com recortes da vida alheia. E nós vamos nos acostumando a conhecer as pessoas sem que as pessoas saibam disso e sem que elas nos conheçam. Então eu posso muito bem estar seguindo lá um sujeito que, sei lá, meu colega de trabalho, eu posso estar seguindo um primo distante, eu posso estar seguindo uma menina lá que é amiga da amiga. Então eu começo a saber da vida dela sem que ela me conheça. Então dá uma falsa sensação de que eu estou conhecendo pessoas. Mas você entende que conhecer pessoas necessariamente vai ter que partir por conversar com essas pessoas? Um exemplo, uma coisa, eu não tenho nenhum livro aqui disso, uma coisa é eu ler um livro de uma biografia de alguém, certo? Pega a biografia de alguém e lê. Eu conhecia a vida dela, às vezes até com detalhes picantes, enfim, qualquer coisa do gênero, mas o que acontece? Eu não conhecia a pessoa, eu sei a história dela. Conhecer a pessoa é sentar com a pessoa e conversar com ela. Mas enfim, vamos lá, não vamos nos perder. Hiperestimulação, tá? Gera um recorte, só recortes da vida, e a gente começa a nos acostumarmos, né, nesse recorte da vida, a gente começa a acostumar a só pegar um pedaço achando que está conhecendo alguém. E qual que é a terceira coisa? A gente começa a gerar uma desconfiança dos outros. Por quê? Porque esse movimento de desconfiança é muito grande. Fale para mim se você já não desconfiou de alguém na internet. Um amigo, um colega, ele vai lá e publica uma foto lá do aniversário de casamento. Eu não olho e falo, duvido que seja assim. O que acontece? Nós nos acostumamos também a saber que a realidade do Instagram, principalmente, ou de TikTok, ou enfim, qualquer rede social, do WhatsApp, lá do grupo que você tá, é um recorte. Por isso a gente acha que todo mundo tem algum podre por trás. E também o que acontece? Como a gente não conhece a pessoa de fato, a gente começa a desconfiar da pessoa. E junto com a desconfiança vem a comparação. Já fiz até vídeo aqui sobre isso. Vem a comparação. Por quê? Você olha, você fica com inveja e aí você tem que desmerecer o outro. Mas por que você olha, desconfia, fica com inveja e desmerece o outro? Porque você não conhece o outro. Porque você nunca sentou com a pessoa para conversar. Você não sentou com a pessoa e falou, nossa, você se conhece há quanto tempo? Como é que vocês se conheceram? Não tem essa troca humana. Como não tem essa troca humana, o outro vira um objeto. Quantas vezes você não objetifica o outro? Investigando a vida do outro, querendo saber como é que funciona, quem é o marido, quem não é, que roupa que usa, o que faz, que empresa que trabalha, coisa e tal, quem é, qual que é a casa, qual passou as férias, coisa e tal. E muitas vezes, obviamente, a pessoa se objetifica também. Ela fica lá, ai gente, olha só que legal, tô aqui em Paris, coisa e tal. Ela vai criando
essa questão do desejo mimético. Eu vou ter que fazer o bendito do vídeo do desejo mimético. Você entende que então começa a se criar uma relação que não é normal e não tem bom senso, entende? A última coisa aqui que eu escrevi é o quê? E tudo isso vai acontecer o quê? No seu mundo mental. Tudo isso é só na sua cabeça, é só na sua cabeça. Então, na sua cabeça, tem vontade de ser amigo da pessoa que você não conhece, mas que você está investigando. Aí você se compara, aí você desconfia. Mas tudo isso é na sua cabeça. Você se imagina naquela festa. Você se imagina no lugar da pessoa. Você acha que se você estivesse no lugar da pessoa, você faria melhor. Entende? É isso. É isso. Sabe o que é louco? Vou dar um exemplo. Eu tô aqui nesse negócio de rede social gravando faz muito tempo. Desde 2012, 2013 eu faço isso. Então já faz 13 anos que eu faço isso. Sabe o que é louco? Às vezes a gente olha e fala, mas fazer isso aí qualquer um faz. Não. Você começa a descobrir que aquilo que o cara faz e ele explodiu e faz sucesso, é difícil de fazer. Entende? É tipo o cara que não sabe cozinhar, fala, fazer um arroz e feijão qualquer um faz. Tenta a sorte aí, campeão. Eu sei que eu tô aqui no YouTube, tô gravando vídeos aí diários de meia hora, enfim, né? Mas o que acontece é o quê? Não é fácil fazer isso. Mas de fora você pode desmerecer o outro. É aí que começa a gerar desconfiança. Ah, o cara é malandro, o cara só quer gravar videozinho, o cara só quer... Eu conheci aqui, né, em Londrina, tô morando em Londrina, conheci em Londrina uma moça que faz stand-up comedy, enfim, né, tava na outra casa que eu morava, tava lá no condomínio dela, lá. Ela morava lá também, assim. Cara, mas todo dia eu comecei a acompanhar ela. Todo dia ela tava gravando algum conteúdo, todo dia ela tava em alguma loja fazendo uma parceria e ela tinha lá o show de stand-up comedy e ela também fazia apresentando. Cara, isso cansa, mesmo as pessoas que filmam a própria família, que eu não concordo, mas enfim, você entende? Então você começa a olhar, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente começa a olhar pro outro e a gente desmerece o outro. A gente acha que o outro não tá fazendo esforço, ou que nós, no lugar dele, faríamos melhor. Tudo isso acontece por quê? Porque esse hiperestímulo de partes da vida do outro gera uma relação bizarra. Uma relação de proximidade sem ter proximidade. E tudo isso vai gerar o quê? O sentimento de solidão. Por que o sentimento de solidão? Porque no final dos contos você percebe que você está sozinho. Enquanto eu estou investigando a pessoa, eu estou ocupado, eu estou me distraindo, nem ocupado, estou me distraindo. Quando eu desligo, né, o celular aqui, olha lá, desligo. Eu volto para qual vida? Para minha. E tem a minha louça, tem a minha esposa, tem o meu marido, tem a minha casa. E isso vai gerando um sentimento de distanciamento, que ele sempre existiu. É claro que assim, se você ficar, ainda mais se você segue famoso, o distanciamento é evidente, meu caro. Minha querida, o distanciamento é brutal. Entende? É tipo quando você era, pelo menos comigo aconteceu isso, assim, quando você é mais jovem e você vai na casa daquele amigo rico, né? É brutal, o cara fala, caraca, cara, isso aqui, o cara tem piscina, o cara tem videogame, o cara tem não sei das cantas. Então o que acontece? Claro que o distanciamento é brutal, mas por ele abrir a porta da intimidade, muito controladamente abrir a porta da intimidade, eu começo a achar que eu tenho uma proximidade quando você não tem. Então, o que vai acontecer? Todo esse tempo que eu gasto com essa hiperestimulação e com relações parciais vai fazer com que eu não gaste com relações reais. E aí a gente entra naquele ciclo da fome. Eu estou com fome, eu vou lá e como suspiro. Eu estou com fome, eu vou lá e como o quê? Queijo. Pode acontecer isso com vocês. Esses dias aí que eu tô aí fazendo esforço de não comer doce, não beber nada doce. Às vezes eu abro a geladeira, não tem nada, eu como uma fatia de queijo. Aí de repente eu abro de novo, eu como outra fatia de queijo. Mas só fazer um sanduíche, né? Mas enfim, é isso, entende? É aquilo que eu digo, a gente se banqueteia na mesa de antepasto e perde o jantar. E perde o prato principal. Perde. E ainda sai de lá falando, esse restaurante é ruim. É claro, você ficou o tempo inteiro comendo amendoim, comendo bolachinha com patê. É claro que esse restaurante vai ser ruim para você. É isso que a gente faz. É por isso que aumenta a sensação de solidão. Porque vamos dar um exemplo. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa na internet? E veja, qual que é o problema?
quando o problema, eu tô com um problema em falar problema hoje, né? Quando nós ficamos vivenciando muito essa questão das redes sociais, desse contato superficial, ou WhatsApp, ou coisa, essas conversas parciais, né? Veja, o WhatsApp, eu acho que um dia eu vou falar sobre isso, tem aquele livro Geração Ansiosa, né? E uma das coisas que ele fala é assim, hoje em dia as relações não são mais síncronas. Elas não são sincronizadas. Elas são desincronizadas. Ou seja, eu mando uma mensagem, a pessoa vai responder meia hora depois, quando muito. Ou às vezes 2 dias depois. Ou seja, não tem o feedback espontâneo, momentâneo. Então, o que vai acontecendo com nós? A nossa vida vai ficando dessa maneira. Eu, na minha vida particular, eu não consigo mais ter relação, eu não consigo me demorar mais. Eu não consigo mais ficar tempo com as pessoas. Começa a me angustiar. Eu não consigo ficar numa atividade só. Angústia, ler livro. Ler livro. Ninguém mais consegue ler livro. Por que não consegue ler livro? Porque está acostumado ao ritmo de story. Veja, cada story é 1 minuto e parece uma eternidade, não parece? Cada Reels é 1 minuto e meio. Não, uma maioria deles. Vai até 1 minuto e meio. Você começa a ficar acostumado com isso. Aí quando você para e você tem que gastar meia hora contínua num livro em que eu tenho que fazer esforço, eu sei que, em parte, eu utilizo também as redes sociais. Mas eu tô tentando utilizar as redes sociais aqui para tirar você daqui. Ou melhor, se relacionar melhor com as redes sociais. Mas vamos dar exemplo. Tem gente que maratona meus vídeos. Adoro vocês. Beijo no coração. Mas maratone meus vídeos, mas maratone também os livros do Dostoiévski. Maratone também os livros, sei lá, da Jane Austen, entende? Mas não consegue ler um livro. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos concentrarmos. Só que voltando, eu estou falando sobre o sentimento de solidão. Com isso, nós vamos sentindo que cada vez nós estamos desconectados da nossa própria realidade. Com essa hiperestimulação e tudo isso que eu falei aqui, nós ficamos muito no mundo mental. A sensação é sempre de que para fazer qualquer coisa eu não vou conseguir. De que minha vida cotidiana é terrível, é uma bosta, desculpa dizer aí a palavra. Tem gente que tá reclamando que eu falo muito palavrão. Tem vezes que a realidade só pode ser descrita com perfeição quando você fala um bom puta merda, tá? Ela é uma bosta, entende? Eu acho que minha vida é horrível quando ela não é. Eu começo a perder a esperança. E aí eu vou me isolando. E o que acontece, que é a última coisa que eu falo sobre essa primeira parte do vídeo aqui. Na comparação e na desconfiança, o que acontece? Eu começo a me isolar das pessoas realmente. Porque eu começo a ter vergonha. Eu começo a ter vergonha. Por quê? Porque eu vi, sei lá, né, no meu caso, né, eu tenho 2 filhos na escola aqui. Tem um grupo de pais do mais velho e vai ter agora o grupo de pais do meio, né? O Bento mais novo fica aqui em casa. O que acontece? Às vezes eu fico com vergonha de encontrar esses pais porque eu vi a vida deles no Instagram e eu sei que eles são mais ricos do que eu. Ah, eu tenho vergonha de encontrar as mães porque eu vi a vida delas e parece que ela é uma melhor mãe do que eu. Parece que ela está mais em forma do que eu. Então, de antemão, eu já não quero me expor. Porque eu já tenho a sensação, aí vem a desconfiança, de que eu vou ser humilhado por eles. Por que eu vou num churrasco com os caras que são mais ricos do que eu? Aí eles vão perguntar o que eu faço, eu vou ter que dizer lá a minha profissão, e aí eles vão começar a discutir sobre coisas e eu vou me sentir humilhado. Você entende? Este é o problema. Você está cavando sua própria solidão. Quando você começa a entrar no mundo mental, você começa a projetar nos outros de forma invertida ou de forma corrompida o que você viu no Instagram. Só porque o cara viajou para a Europa, você começa a achar que ele vai ser você começa a tirar conclusões. Não, o cara vai ser um sacana, o cara vai me humilhar, o cara vai me tratar mal. Ah, só porque a mulher ali é fitness, coisa e tal, bonitona, eu não sou, tô fora de forma, ela vai me humilhar. Ah, só porque a mulher ali, eu vi que ela é CEO de uma empresa, puta, eu sou, sei lá, dono de casa, entende? Eu não vou lá, né? A galera vai começar a falar de umas coisas que eu não entendo. Entende?
Então começa a rolar esse tipo de coisa. Ah, eu não vou sair com a galera. Eu vi quais são os amigos da minha amiga e eu vi que eles são uma galera meio estranha. Eu não vou lá, não tenho nada a ver com eles. Você começa de antemão evitar contato humano. Porque é isso aqui, ó, mundo mental. E aí, qual que seria a solução, então, para isso? Né? Na segunda parte do vídeo, deixa eu explicar aqui. Já chegamos a 20 minutos. Vamos lá. Primeira coisa, o que, que nós precisávamos? De tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Sentar com pessoas e conversar com elas. Porque o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Na escola passada do Joaquim, tinha um sujeito que era muito, muito, muito rico. Entende? Eu fui sentar para conversar com ele. E o cara é o quê? De boa. De boa, o cara é super de boa. Então eu preciso de tempo de qualidade com essas pessoas, porque eu preciso desmistificar, talvez, os meus preconceitos. De que o cara é rico, de que o cara vai ser fútil. Às vezes a gente também tem esse negócio assim, nessa compensação. Mas tem mó cara de fútil. Você nem sabe quem é a mulher, mano. A gente nem sabe quem são as pessoas. Mas a primeira coisa, então, que a gente precisa é o quê? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Sentar com as pessoas e conversar com as pessoas. E aí o quê? Contato humano, convivência. Nós precisamos permitir, como os astecas, os maias e os anos 90, sentar com as pessoas e conviver com elas. Ah, tem um grupo lá, né? Esses dias aqui me colocaram num grupo de livro. Vamos ler o livro que eu tô lendo aí, porque o gênero importa. Vamos lá, me chamaram. Vamos. Não conhecia ninguém, quer dizer, conhecia um. Depois descobri que eu conhecia 2 pessoas do grupo. Cheguei lá, legal, sentei lá, era só pais. Grupo de pais para ler um livro, para conversar sobre educação dos meninos, das meninas, enfim. Legal pra cacete, entendeu? Beleza, eu não preciso ser o cara que me identifique totalmente com todos, que defenda a causa. Não, mas eu posso ir no ambiente e conviver. E muitas vezes o que acontece no convívio, principalmente quando você é homem, né? Eu sentei lá com os caras, a gente conversou, falou umas coisas, a galera falou um pouco do casamento, falou um pouco dos filhos, uns conseguiram ler, outros não, outros já leram mais, tá, beleza. No final das contas a gente ficou vendo futebol, comendo churrasco, porra, velho. Maravilha. E agora encontro eles, opa, e aí, beleza, já encontrei um no futebol do meu filho, já conversamos. Ou seja, Jota fala assim, que você é sanguíneo, você faz contato, para com isso, entendeu? Para com isso, para de arranjar uma desculpa na tua vida para não entrar em contato com as pessoas. É claro que assim, vou ser sincero para vocês, eu que vim de Curitiba para Londrina, é brutal a diferença. Londrina a galera é muito mais acolhedora, muito mais, entende? Realmente assim, então tem ambientes que às vezes, o cara tá em São Paulo, na Selva de Pedra, às vezes você não consegue ter isso. Mas é de se pensar, será que eu quero ficar aqui? Às vezes o sentimento de solidão, posso falar isso mais pra frente, o quanto as grandes cidades com muita gente, com esse processo genérico, impessoal, o quanto que isso atrapalha, tá? Mas enfim, o que a gente precisa? Contato humano, convivência. Chamaram para festinha de aniversário, vá. Chamaram minha prima vai fazer aniversário e me convidou, vai. Vai, Silvio. Precisa de gente. Você precisa ter essa abertura. E mais, a gente precisa também encontrar as pessoas que a gente tem vínculo. Você pisca o olho, passou um ano, você não encontrou ninguém. Ficou aqueles teus melhores amigos no vamos marcar de combinar, sabe? Vamos marcar de marcar. Às vezes, claro, a gente não consegue o contato humano presencial. Mas às vezes marcar o meet com essas pessoas para sair, para romper essa barreira da solidão. Entende? Porque aí tem o que eu coloquei aqui, troca sincera. Ter essa troca sincera. Com alguém que você possa confiar, ou que você comece a confiar em alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu posso não conhecer, de fato, todos os pais dos colegas do meu filho, mas quando encontro com ele, sobre questões do meu filho na escola, eu posso ter uma troca sincera, eu posso falar o que está me incomodando, o que está me angustiando, e às vezes o pai fala a mesma coisa, ou às vezes o pai fala alguma coisa, e você vai lá e fala, puta, eu também sinto isso daí. Ou seja, pelo menos nesse ponto, você está sendo sincero. Quando você sai com seus colegas de trabalho, se não é uma galera que não é um nó de víboras, né? Que é o título do livro do François Mauriac, né? Um nó de víboras. Se é um nó de víboras, você não pode falar nada para ninguém. São pessoas que estão ali, elas começam a reclamar do chefe, aquele clássico. Reclamam da empresa, do salário. Você fala, pô, eu não tô sozinho. Veja, eu não tô sozinho. Então essa troca sincera não precisa abrir sua vida. Até por sinal, não abra a sua vida toda, tá bom? Cuidado com a birita, né? Bebe, fala pra cacete, né? Um sentimento de solidão que... Mas
É isso, entende? Fale sobre, seja sincero, em algum ponto seja sincero. E quem sabe você encontre uma troca. E por último eu coloquei aqui na realidade concreta, ir para a realidade concreta do convívio com as pessoas. É por isso que eu já falei para vocês, saia do celular. Hoje é segunda-feira. Eu vou começar uma campanha, não hoje, porque enfim, hoje não deu, mas no domingo que vem, eu vou começar uma campanha de segunda sem rede social. Ou melhor, segunda sem Insta, tá? Porque eu vou fazer a campanha no Instagram, segunda sem Insta. Eu vou começar a campanha no domingo, não vou publicar no Insta segunda sem Insta, né? Eu vou começar no domingo a campanha para segunda-feira eu não usar o Instagram. De maneira alguma, não quero nem chegar perto do Instagram, entende? Jota, eu trabalho com negócio. Então beleza, usa o mínimo possível. Entra, publica e sai. Tá? Pode ser que eu faça isso, mas não vou fazer não. Segunda que se lasque. Então o que acontece? Segunda sem Insta. Para você sair desse universo mental. A solidão muitas vezes é uma percepção de solidão. E na verdade você não está sozinho. E tem muita gente que se sente sozinho dentro de um casamento, se sente sozinho dentro de um namoro, se sente sozinho. E não faz sentido. Por quê? Porque a tua realidade não está ali na vida concreta. A tua realidade está no mundo virtual. Então pense nisso, tá, Servindo? Pensa nisso, tá? E falando nisso, tá? Só para concluir aqui, sobre tomar boas decisões, eu estou fazendo o Clube do Livro desse livrinho aqui, ó, A Arte de Decidir Bem. Você vai ver que tem um vídeo aí, tem até uma playlist aqui no meu canal, tá? É a galera os membros do canal, tá? Tem esse livro aqui, eu tô fazendo o Clube do Livro. Essa semana eu vou pro capítulo 3, tá bom? Tem a introdução, já tem o capítulo 1, vou pro capítulo 3. Capítulo 1 da introdução, capítulo 2 já tá no clube e eu vou pro capítulo 3, tá bom? Então se você quiser saber também, fique sabendo dessa. E no final das contas, assim, faz sentido o que eu te disse? Se faz sentido, escreva aqui embaixo para mim e não deixe de compartilhar a palavra do bom senso com os corações que precisam, entende? Seja normal, tenha bom senso e vamos quebrar esta barreira dessa solidão, desse mundo mental, dessa hiperconectividade e hiperestimulação. Beleza? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.